Olá pessoal, hoje nós vamos começar o estudo da parte especial do Código Civil, começando pelo direito das obrigações. Vou tratar com vocês algumas ideias gerais, mas mais especificamente sobre as formas especiais de pagamento das obrigações. Bom, o que é a obrigação? A obrigação é uma relação jurídica de caráter transitório que vincula duas pessoas, por meio da qual uma se obriga a realizar uma determinada prestação patrimonial de interesse da outra. Então, quero chamar a atenção de vocês para duas características. A obrigação é sempre transitória e ela tem um conteúdo econômico. Os elementos das obrigações são os elementos subjetivos, que é o credor, o sujeito ativo, e o devedor, o sujeito passivo, o elemento objetivo, que é a prestação, e o vínculo jurídico, que é o elemento abstrato que une o devedor ao credor. Bom, se eu falei que as obrigações são transitórias, significa que elas têm um fim, certo? Em regra, a obrigação é extinta pelo cumprimento voluntário da prestação. Então, esse cumprimento voluntário a gente chama de pagamento. Porém, muito cuidado para não confundir pagamento com o sentido vulgar da palavra, que é dar uma quantia em dinheiro, porque pagamento pode se realizar de diversas formas. Há dois tipos genéricos de pagamento: o pagamento direto e o pagamento indireto. O pagamento direto é aquele pagamento convencional, de acordo com a prestação que foi estabelecida. Dar uma coisa, no caso de uma obrigação de dar, realizar determinada conduta, no caso de uma obrigação de fazer, ou abster-se de um ato, no caso de uma obrigação de não fazer. Já o pagamento indireto é o pagamento numa forma especial, numa forma que não era aquela prevista originalmente. Pagamento nas formas especiais, os pagamentos indiretos, costumam cair muito no exame de ordem. A prova te dá uma historinha e você tem que identificar qual é o tipo de pagamento, quais as características dele. Então, muita atenção. Primeira modalidade especial de pagamento da obrigação é o pagamento em consignação. O que é o pagamento em consignação? O devedor faz um depósito para evitar a mora. Isso acontece quando o credor, sem justa causa, está se negando a receber a prestação ou há um fato obstativo. Então, para que não entre em mora, o devedor pode realizar o depósito judicial ou extrajudicial. Segunda modalidade é o pagamento com subrrogação. Pagamento com subrrogação é quando há a substituição do credor na obrigação, porque uma outra pessoa, um terceiro, pagou no lugar do devedor. Então, ele entra no lugar daquele credor originário. E o pagamento com subrrogação pode se dar de duas formas: por força da lei, nos termos do artigo 346 do Código Civil, ou por convenção das partes, nos termos do artigo 347. A terceira modalidade de pagamento é a imputação do pagamento. Ela ocorre quando o devedor tem mais de um débito de mesma natureza com o mesmo credor. Então, se todas as dívidas já forem líquidas e vencidas, ao oferecer um pagamento, o devedor deve indicar qual é o débito que ele está pagando. Imputar significa indicar, por isso é imputação do pagamento. Outra modalidade de pagamento especial da obrigação é a dação em pagamento. A dação em pagamento é quando, em vez da prestação que foi inicialmente acordada, o devedor realiza outra prestação, faz outro tipo de pagamento para o credor. E o credor tem que aceitar, isso é muito importante, porque não era aquilo que tinha sido acordado previamente. Então, o credor ele tem que concordar em aceitar uma prestação diversa daquela que lhe era devida. Quinta modalidade de pagamento é a novação da dívida. Novação da dívida é porque há uma dívida nova. E ela pode ser novação objetiva ou novação subjetiva. A novação objetiva é quando o que é novo é o objeto. Credor e devedor são os mesmos, porém eles contraem uma nova dívida que extingue e substitui a dívida anterior. Já a novação subjetiva pode acontecer em duas situações diferentes. A primeira é quando há um novo devedor nessa nova obrigação. O devedor anterior, então, fica quite com o credor e quem passa a dever para esse credor é um novo devedor.
Segunda situação de novação subjetiva é quando há um novo credor. Entra uma pessoa nova, o devedor fica quite com o credor anterior, já não deve mais para ele e deve para uma pessoa nova. Mas, pessoal, cuidado para não confundir o pagamento com subrogação com essa novação subjetiva em que há um novo credor. Porque no pagamento com subrogação, o novo credor ele substitui o credor antigo na mesma obrigação. Aqui na novação há uma obrigação nova. O credor é novo, porém numa obrigação nova. Então, cuidado para não confundir isso. Sexta modalidade de pagamento é a compensação. A compensação ocorre quando duas pessoas são ao mesmo tempo credora e devedora uma da outra. Então, as obrigações vão ser extintas no limite do crédito recíproco. Ou seja, se uma pessoa tem um crédito maior que a outra, pode ainda restar um saldo positivo em favor desse credor com crédito maior. E para que ocorra a compensação, importante lembrar, as dívidas devem ser líquidas, vencidas e de coisas fungíveis, não podem ser coisas infungíveis. Sétima modalidade é a confusão. Confusão é a extinção da obrigação porque o credor e o devedor se tornaram a mesma pessoa. Então não faz muito sentido você pagar para você mesmo, não é? Então, há confusão, há a extinção da obrigação. Porém, ela pode ser total, extingue-se a obrigação como um todo, ou parcial, quando só parte da obrigação é extinta, porque essa confusão de credor e devedor serem as mesmas pessoas, serem a mesma pessoa, é só em relação à parte da obrigação. Por isso, ela é parcial. E por fim, última modalidade de pagamento é a remissão de dívida. Remissão de dívida é o perdão obrigacional. O credor libera o devedor daquela dívida. E aqui eu quero fazer 3 apontamentos muito importantes. Primeiro, o devedor tem que aceitar a remissão. Segundo, não pode haver prejuízo de terceiros. E por último, muito cuidado para não confundir essa remissão, que é a remissão com 2 S's, com remissão com cedilha. Remissão com 2 S's vem do verbo remitir, que significa perdoar. E é essa a modalidade especial de pagamento da obrigação de que a gente está falando. Diferentemente de remissão com cedilha, que vem do verbo remir, que significa simplesmente pagar. Bom, pessoal, essas foram as dicas de hoje. Espero que tenham ajudado nos estudos de vocês e nos vemos em breve.